Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à sexta aula sobre a Lei 13.979 e as contratações públicas para enfrentamento à pandemia de coronavírus. Na aula anterior, nós estávamos tratando sobre os requisitos do termo de referência e do projeto básico, ok? Vamos então agora retomar o tema. O slide seguinte é esse que está aí na tela de vocês. Nós vamos passar a tratar sobre a questão da estimativa de preços. A Lei 13.979, ela determinou que o projeto básico a termo de referência deve estipular a estimativa de preços, ok? Quanto à questão da estimativa de preços, o Tribunal de Contas tem editada a súmula 2, que numa situação normal, ela prevê o seguinte, vamos lá. Ó, as pesquisas de preço, as pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações no âmbito da administração pública não devem se limitar a cotações obtidas juntos a potenciais fornecedores, devendo obedecer aos critérios de amplitude de diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual. Então, pessoal, como regra, fora de uma situação de pandemia, as pesquisas de preços, as estimativas de preços dos certames e das contratações diretas, ela deve se lastrear nessas disposições da súmula 2, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Só que, como nós estamos enfrentando uma pandemia, como regra, né, já se vislumbra a impossibilidade do administrador realizar uma pesquisa de preço, digamos assim, exaustiva, né, com base em muitas fontes, porque como o combate à pandemia exige uma celeridade nas contratações públicas, a Lei 13.979, de certo modo, mitigou, mas não excluiu a princípio, mitigou a etapa da estimativa de preços. Tudo bem? E como é que ela fez isso? Vamos lá. Ó, a Lei 13.979 mitigou esse entendimento. Isso está expressamente consignado no item 4.3 da nota técnica editada pelo Tribunal. Isso porque a Lei 13.979 prevê que as estimativas dos preços obtidos será obtida, né, por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros que não tem preferência entre si. Tudo bem? Então, a Lei 13.979 ela vai dizer para a gente o seguinte, olha, você, na sua estimativa, você pode utilizar um dos parâmetros sem preferência entre eles. Ok? Então, você já vê que isso mitigou, como já apontou o slide, a posição da súmula 2 aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Vamos avançar. Quais são esses parâmetros, né? Vamos lá. Então, os parâmetros consignados na Lei 13.979 são os seguintes. A estimativa de preço deve estar fulcrada, né, em pesquisa junto ao portal de compras do governo federal, em pesquisa publicada em mídia especializada, em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, em contratações similares de outros entes públicos, ou, veja bem, ou, ok? É justamente a expressão ou que nos indica que não há uma ordem de preferência entre esses parâmetros, ou a pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. Ok, pessoal? Então é isso que a Lei 13.979 traz sobre a pesquisa de preços. Ok? São esses parâmetros que a Lei 13.979 estipulou quanto à pesquisa de preços. O que vem acontecendo, pessoal? O que nós estamos identificando nas nossas ações de controle? Que a pesquisa de preços tem sido feita de modo muito deficitário, muito ruim, muito aquém, inclusive, do que seria necessário num estado, numa situação de pandemia. Tudo bem? Então, são necessárias algumas cautelas adotadas pela administração. Ok? No entanto, olha só o que diz o item 4.4 da nota técnica, editada pelo tribunal. Ó, que não é essencial que a administração realize uma pesquisa exaustiva de preços. E qual o fundamento dessa afirmação? Essa pesquisa perfunctória de preços deriva da ponderação entre o princípio da economicidade
e a dignidade da pessoa humana no viés da inviolabilidade do direito à vida, prevalecendo esta sobremaneira em razão do objeto da Lei 13.979. Tudo bem? Então, por isso que a Lei 13.979 viabilizou uma pesquisa de preços que não é exaustiva. Tudo bem? Foi ponderando esses princípios constitucionais. Ok? Mas, como eu já havia salientado, a gente tem identificado que, mesmo numa hipótese de pandemia, há uma deficiência no que tange a pesquisa de preços. Ok? Vamos avançar. A Lei 13.979, também no parágrafo 2º do artigo 4º, admitiu, excepcionalmente e mediante justificativa, a dispensa da pesquisa de preços. Então, pessoal, mais uma vez abordando essa questão que eu já levantei nas aulas passadas. Toda vez que a lei utiliza a expressão excepcionalmente ou mediante justificativa, não se pode trazer como justificativa a situação de pandemia. Tem que ter algo a mais. O que dentro do contexto de pandemia justifica ou orienta a dispensa da pesquisa de preço, a dispensa da estimativa de preços. Tudo bem, pessoal? Tanto é que o Tribunal de Contas, no item 4.5 da nota técnica, ele vai consignar o seguinte, olha só. A lei também admite, em casos excepcionais mediante justificativa, a dispensa da estimativa de preços. Olha só que interessante, diante da menor complexidade da pesquisa de preços preconizada no item antecedente, que foi o 4.4, que nós acabamos de ler, recomenda-se que essa faculdade somente seja utilizada na absoluta premência da contratação, que, de qualquer modo, deve ficar devidamente demonstrada no processo administrativo. Ok, pessoal? Então, esse é um ponto importante. Quando o Tribunal de Contas faz menção à absoluta premência, não adianta trazer como justificativa para a dispensa para a dispensa estimativa de preços a situação de estarmos enfrentando uma situação de pandemia. Ok? Tem que ter algo a mais, tem que haver uma justificativa dentro do processo que demonstre o porquê de, mesmo estando o Brasil e o mundo inteiro enfrentando uma situação de pandemia, o que justifica a dispensa naquele caso concreto, a dispensa da estimativa de preços. Ok, pessoal? Vamos avançar. Então, é justamente essa reflexão que eu já abordei com vocês, que se trata esse questionamento. Se presta como justificativa a situação de pandemia ser enfrentada, nós já refutamos e já mencionamos várias vezes que a mera alusão ao enfrentamento da pandemia não justifica a ausência de pesquisa de preços. E é justamente nesse ponto que a gente tem identificado a falha. Nas nossas ações de controle, nós estamos identificando que a estimativa de preços vem sendo reiteradamente, em grande número dos casos, afastada, justamente com a justificativa de que estamos enfrentando uma situação de pandemia. E como nós abordamos várias vezes aqui, essa justificativa não é a justificativa demandada pela lei. Né? Mais uma vez, a Lei 13.979 ela foi editada justamente para medidas de combate à pandemia de coronavírus, ok? Então, quando ela excepciona uma regra que exige a estimativa de preços, a lei demandou algo além da situação de pandemia, a fim de justificar uma determinada exceção, ok? E no caso a exceção que a gente está tratando aqui é a dispensa da estimativa de preços. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar. Olha lá, é o que eu várias vezes já salientei aqui, né? A estimativa, a resposta à pergunta que estava no slide anterior é justamente essa, não. Entendeu? Não é possível utilizar assim, como fundamento a situação de estarmos enfrentando uma pandemia. É interessante também salientar o que está aqui nessa promoção conjunta, né, que foi editada pela Procuradoria-Geral do Estado. Olha o que eles vão falar para a gente. Em relevantes e custosas contratações, verifica-se a dispensa da estimativa de preços mediante o uso de justificativas claramente insuficientes
e sem qualquer liame causal com as circunstâncias fáticas constatadas no momento, com as características do objeto pretendido ou do mercado a que ele se insere. O que se pretende como justificativa se limita, então, a uma declaração genérica e estéril, de que o Estado, assim como o país e todo o resto do mundo, encontra-se sob constrições de um estado de emergência e que, por isso, tudo estaria autorizado. Tudo bem, pessoal? Então, é exatamente o raciocínio que eu estava abordando com vocês. Tudo bem? Então, como é que nós podemos... O que se requer, o que se exige como regra, o que deve ficar demonstrado no processo a fim de se autorizar, a fim de se justificar a dispensa da estimativa de preços. É o que está nesse slide aqui, também elaborado com base nessa orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Ele vai dizer para a gente, quais dentre os índices da contratação são insuscetíveis de estimativa de valor de mercado. Isso tem que ficar especificado dentro do processo. Esse é um fundamento, porque quais desses itens não foi possível realizar uma pesquisa de mercado? Tudo bem? E mais, quais obstáculos intransponíveis impediram a consulta de qualquer das fontes de preço prevista na lei? Só lembrando, pessoal, a Lei 13.979, ela só exigiu que a estimativa de preço fosse fulcrada, fosse baseada em uma fonte. Então, qual foi o obstáculo, como diz ali o slide, intransponível, que impediu a consulta a tão somente uma fonte? Essas são as justificativas que tem que constar no processo, a fim de que a dispensa da estimativa de preços ela seja legítima. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar. Essa justificativa, ela também é importante porque, veja bem, o parágrafo 3º do artigo permite que a administração, justificadamente, contrate por valor superior ao estimado, desde que em razão de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Ora, pessoal, se o processo não tem nem estimativa de preços, como a administração pública vai poder afirmar e justificar uma contratação que seja acima do valor de mercado? Entenderam? Por que a justificativa por que a estimativa de preços é importante e uma eventual justificativa quanto à sua impossibilidade também é importante? Porque se eu não tiver essa justificativa quanto à dispensa, eu fulmino essa outra justificativa exigida pelo parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 13.979. Ok? Vamos avançar. Essa questão também contou do item 4.6 da nota técnica editada pelo Tribunal de Contas, que vai dizer para a gente, a lei, o artigo 4º permite a contratação por valores superiores aos consignados na pesquisa de preços. Entenderam? Na pesquisa de preços. Se eu não tenho pesquisa de preços, como é que essa justificativa ela vai ser possível? Ok? Então, a regra, como eu disse, mesmo numa situação de pandemia, a pesquisa de preços ela tem que existir. E essa contratação ela só é justificada quando decorrente de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Tudo devidamente justificado nos autos. Tudo bem? Vamos avançar. Se sem a devida motivação não houver estimativa de preço, é o que eu vinha falando, fica prejudicada a justificativa exigida pelo parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 13.979. Isso foi um trecho abordado nesse processo aqui, no processo TCRJ. Isso é uma representação, esse processo. O processo TCRJ 102.276.420. Olha o que o corpo instrutivo defendeu nesse processo. Além disso, a pesquisa de preços ganha contornos relevantes, se não mesmo imprescindíveis,
na medida em que, estimado pela administração o presumível preço de mercado, atrai-se a incidência da justificativa mencionada no artigo 4º-E da Lei 13.979, caso seja celebrado o contrato por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Ok, pessoal? Então é isso. A gente fica por aqui, salientando mais uma vez essa questão da essencialidade da pesquisa de preços, que ela só deve ser dispensada numa situação excepcional e cumprido esses requisitos que nós consignamos aí nos slides anteriores, ok? Eu vou parar por aqui e a gente retoma ainda os requisitos do termo de referência do projeto básico na próxima aula, ok? Muito obrigado e até a próxima.